O jornal Folha de São Paulo publicou hoje um levantamento sobre a situação financeira dos estados brasileiros. O estudo mostra que a maioria dos estados, dos governos estaduais, arrecadou menos do que o previsto para arcar com as despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal completa 16 anos em maio e foi criada para estabelecer parâmetros a serem seguidos por municípios, estados e governo federal. A intenção é preservar a situação fiscal dos governos e garantir a saúde financeira das contas públicas. A lei proíbe também que uma gestão deixe dívidas para o governo seguinte. Mas a crise está fazendo os estados arrecadarem menos que o esperado. A consequência pode ser atrasos em pagamentos e nos salários de servidores, o que já ocorre desde o ano passado no Rio Grande do Sul, por exemplo. No Rio de Janeiro, o setor de saúde é o mais afetado. No fim do ano, hospitais chegaram a limitar atendimentos por causa dos problemas financeiros. O levantamento do jornal Folha de São Paulo aponta que 20 estados já ultrapassaram limites fixados pela lei. Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco e São Paulo estão acima do limite de alerta, quando o gasto com o pessoal se refere a mais de 44,1% das receitas. Distrito Federal, Roraima, Pará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina, Goiás e Alagoas já estão acima do limite prudencial, comprometendo mais de 46,55% da receita com salários. Em situação pior estão Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Norte, com mais de 46% do caixa comprometido com gastos com pessoal. A Lei de Responsabilidade prevê restrições aos governos que ultrapassam os limites. Uma das consequências é o fim dos repasses de verbas por parte do governo federal. Os estados e municípios também correm o risco de serem proibidos de fazerem empréstimos e podem ter contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Aqui dentro do estúdio, estou recebendo hoje o professor Laureano Rosa, economista. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Também fico satisfeito com a sua presença aqui, professor. Obrigado. Olha, essa situação não é novidade, não é surpresa também. Se a gente vê aí o governo federal com dificuldades em arrecadação, é claro que isso também vai sobrar para os estados e para os municípios. Agora, a situação fica bem complicada para a população, com um estado em condições precárias financeiramente, não é, professor? É verdade, vai ficando cada vez pior, né? Então, realmente, nós temos uma coisa está atrelada à outra, né? Então, quando fala o governo federal, você também está dentro deles os estaduais, municipais, né? E aí entra essas metas fiscais, né? A famosa metas fiscais que você tem que fazer, que é exatamente você gastar, né? Somente aquilo que você recebe. Dentro do que recebe. Não é mesmo? Mas aí, no caso dos estados, dos governos, professor, a situação talvez fique um pouco mais complicada do que para uma família, por exemplo. A família sabe exatamente quanto vai receber quando quando são assalariados. O governo depende da arrecadação. A arrecadação está caindo, mas os gastos que o governo tem, inclusive já programados no orçamento, eles não vão baixar. Então, a situação fica complicada. Como é que faz num caso como esse? Quer dizer, mas você vê, né? Quer dizer, então, porque já existe uma meta, né? Sim. Quer dizer, você tem que atingir aquela meta, mas você viu que a meta não está sendo cumprida. Então, todos eles, principalmente com o gasto pessoal, que é complicado, né? Bastante. Você vê que em todos os estados está acima daquilo que era permitido, que eles deveriam estar trabalhando em cima. Então, realmente fica ruim. Então, você tem que ter, nesse momento, né, você tem que ter realmente criatividade. Quer dizer, você está perdendo a arrecadação, não tem jeito, estão mandando embora, estão demitindo, as empresas não estão vendendo. Então, fica difícil para todo mundo. Então, você tem que realmente arrumar alguma maneira, né, algum artifício, pelo menos nesse momento, pode ser alguma medida que seja aquela paliativa que a gente não é a favor, obviamente, né? Que a gente sempre tem falado aqui que as medidas têm que ser estruturais, tem que ser uma medida que resolva o problema todo realmente, né? E não essas medidas pontuais. Mas, infelizmente, no momento desse, você tem que fazer algum incentivo para que possa realmente arrecadar mais para poder cobrir esse buraco todo.
Não tem jeito, né? Então, aí, imposto, em cima de imposto, por exemplo, prefeitura, né? Quanto eu estou vendo prefeitura dando incentivo para pagar à vista, um desconto bom. Então, você tem que realmente trabalhar, tem que ter criatividade para poder superar isso aí. Mas eu concordo, assim, plenamente com você, que fica um pouco mais difícil, né, para eles. Né? Sim.